Capítulo 47 O limite da vida e da morte. Esse capítulo foi traduzido pelo RPX0 e revisado pelo VicXD. Yunt sentou-se e fechou os olhos. Após algumas respirações, sua expressão tornou-se completamente tranquila conforme seu coração esvaziou. Além das dores da fome, sua excitação e temeridade quanto a receber o novo conjunto de veias profundas também desapareceram completamente. Sua mente e consciência estavam totalmente centralizadas no novo conjunto de veias profundas dentro de seu corpo. Devido às suas 2 vidas de cultivação nos caminhos do profundo, ele já não precisava da orientação de outro alguém conforme progredia a partir do zero. A primeira onda de força profunda nas veias profundas vinha da vitalidade, precisamente, puxando lentamente de pouco em pouco a vitalidade para dentro das veias profundas, ela lentamente se transformaria em uma escassa energia profunda. Uma vez que as veias profundas estivessem cheias até a borda com esta energia escassa, este seria o primeiro passo oficial na força profunda do reino profundo elementar. Praticantes com talento medíocre geralmente necessitam cerca de meio ano para completar este processo. Praticantes com grande talento poderiam concluí-lo dentro de 3 a 4 meses. Uma vez que esta extremamente importante fundação fosse concluída, poderia-se, em seguida, continuar a cultivar absorvendo a vitalidade do céu e da terra. Não havia maneira alguma de contornar este processo, porque só depois de entrar oficialmente no reino profundo elementar a pessoa teria capacidade de usar sua veia profunda para absorver a vitalidade dos céus e da terra. Em meio ao silêncio, fios de energia profunda elementar começaram a se condensar nas veias profundas de Yunt. Com todas as suas 54 entradas profundas abertas, a vitalidade de seu corpo fluía por 54 direções diferentes de uma só vez, sua velocidade era tão rápida quanto se poderia imaginar. Antes de Jasmine ter entrado na pérola de veneno do céu, ela havia dito a Yunt para não perturbá-la pelos próximos 3 dias. No entanto, ela não esperava que depois de despertar de seu sono, 7 dias já haviam se passado. Depois de dormir dentro da pérola de veneno do céu pelos últimos 7 dias, os efeitos colaterais negativos do uso anterior de sua força profunda tinham, finalmente, sido completamente eliminados. Ela olhou para Yunt de dentro da pérola de veneno do céu e após um tempo, soltou um leve e de surpresa a partir de seus lábios cor-de-rosa. Cordilheira do Dragão Escarlate, em uma cascata entre as montanhas. Na parede da montanha, que tinha cerca de 200 a 300 metros de altura, descia uma cachoeira gigantesca que caía sobre a piscina abaixo, fazendo uma névoa se levantar. O som ensurdecedor era enorme, como se fosse o estrondo de um trovão que viajava para muito longe. Na beira da cachoeira, um jovem com os pés descalços e sem camisa estava, atualmente, caminhando passo a passo em direção à tela de água que parecia estar caindo do céu. Toda a sua força profunda estava sendo lançada sem reservas, enquanto protegia a cabeça e as costas. Sua figura parecia especialmente minúscula sob aquela tela gigantesca de água. Embora a altura desta cachoeira não fosse muito ridícula, a força da água que caía ainda era o suficiente para esmagar facilmente um corpo em pedaços. No entanto, o jovem continuou sem nenhum cuidado, e caminhou em direção à pedra enorme que a cachoeira estava acertando por quem sabe quantos anos. Quando Jasmine saiu da pérola de veneno do céu, o que ela viu foi exatamente esta cena. Ela deu uma olhada na altura da cachoeira, e suas sobrancelhas lindas como a lua levemente levantaram. Bum! O impacto da corrente enorme colidiu brutalmente com o corpo de Yunt, quebrando sua fraca defesa de energia profunda instantaneamente, e esmagando-o impiedosamente na piscina violenta e revolta.
A dor quente e abrasadora envolveu todo o corpo de Yunchi conforme toda a parte superior de seu tronco ficou completamente vermelha. No canto de sua boca, uma assustadora linha de sangue desceu. No entanto, não havia um único vestígio de medo nem de vontade de fugir nos olhos dele. Ofegante, ele flutuou pelas águas agitadas e usou toda a sua força para resistir à corrente pesada conforme ele subiu a costa com muita dificuldade. O golpe da cachoeira causou um pouco de dano a ele, e por resistir à corrente e nadar para a costa, ele quase esgotou o resto de sua energia. No entanto, ele não caiu no chão e começou a ofegar depois de subir a costa, em vez disso, mais uma vez, caminhou em direção à pedra sob a cachoeira com seu corpo balançando. Ele, então, focou os fios de fraca energia profunda, o resto da sua própria, e a reuniu acima de si mesmo para proteger sua cabeça. Já está no primeiro nível do reino profundo Elemental. Ele é realmente rápido. Olhando para a pequena energia profunda que Yunchi estava lançando, Jasmine ficou surpreendida em seu coração. Em apenas um curto espaço de 7 dias, ele realmente entrou oficialmente para o primeiro nível do reino profundo Elemental. Esta velocidade, mesmo entre as pessoas que ela conhecia, era o suficiente para assustar qualquer um. Era claramente o corpo de um mortal, e antes de suas novas veias profundas terem ativado as artes secretas do deus maligno, ele não tinha veias profundas diferentes da de uma pessoa comum. Que método ele usou para entrar no reino profundo Elemental dentro de um curto espaço de 7 dias? Com o corpo de um ser humano, mesmo com todas as entradas profundas abertas, normalmente levaria ao menos um mês. No entanto, desafiar este tipo de cachoeira com apenas o primeiro nível do reino profundo Elemental era claramente suicídio. E depois de ser fortemente danificado pela cachoeira na primeira vez, sob a condição de ter quase toda a sua força profunda esgotada, ele mal teve um descanso antes de se encaminhar em direção à cachoeira outra vez. Jasmine correu e gritou em um tom de voz encantador: "Você está tentando se matar." Yunchi ouviu a voz de Jasmine e seus passos pararam um pouco. Mas foi apenas por um curto período de tempo, pois ele continuou a caminhar em direção à cachoeira. Bum! A última parte da energia profunda dele foi imediatamente dispersada, e em um instante, mais de uma dúzia de pequenas feridas se abriram nas costas de Yunchi. Conforme sua visão ficou preta, ele vomitou uma grande quantidade de sangue fresco de sua boca e, em seguida, chocou-se contra as águas agitadas mais uma vez. Realmente irresponsável. Jasmine franziu a testa. Em um flash, ela correu para a direção na qual Yunchi foi arrastado, pronto para jogá-lo em terra. Pouco tempo depois, a silhueta de Yunchi flutuou até a superfície da água, mas quando ela chegou mais perto dele e estava prestes a puxá-lo para cima, ela ouviu uma determinada rejeição rouca e fraca. "Não, me ajude." O rosto de Yunchi, que flutuava para fora da superfície da água, estava branco como papel. As cicatrizes em seu corpo eram uma visão apavorante. Quando ele abriu os olhos no meio do caminho, seu olhar parecia estar relaxado, mas, ao mesmo tempo, extremamente sóbrio. Então ele não perdeu a consciência. Jasmine retraiu suas mãos, e seu coração ficou surpreendido mais uma vez. De acordo com a condição anterior dele, se fosse uma pessoa comum que levasse tal impacto, não havia possibilidade alguma de que ela pudesse permanecer sóbria. Quando olhou para ele, Jasmine de repente se perguntou: era possível que ele estivesse usando apenas sua força de vontade, como se sua vida dependesse disso, para continuar consciente. É impressionante o suficiente você não perder a consciência. Tem certeza de que não quer sair daí? Como ele queria, Jasmine flutuou sobre ele, mas não o ajudou.
Depois de terminar a frase, como se de repente ela se lembrasse de algo, seu rosto corou e ela rapidamente recuou de uma maneira assustada. Ela recuou continuamente em linha reta e suas duas mãos pequenas simultaneamente pressionaram para baixo sobre si mesma, até que ela estivesse a uma distância razoável. Só que, neste momento, era evidente que a atenção de Yunchi não estava nela. Se estivesse em seu estado normal, ele ainda poderia resistir a esse tipo de correnteza. No entanto, para o ele de agora, esta corrente rápida era sem dúvida um pesadelo. Ele apertou suas veias profundas quase esgotadas e levantou o braço praticamente paralisado. Conforme inabalavelmente resistiu ao forte impacto da correnteza contra seu corpo, ele passou a nadar lentamente em direção à terra, pouco a pouco. Algumas respirações mais tarde, os músculos de seus braços e ombros começaram a convulsionar. Esta era a reação natural do corpo quando se tinha esgotado completamente a sua força. Nesta situação, seus braços já estavam fundamentalmente impossíveis de levantar, e poderiam ser considerados praticamente desabilitados. As cicatrizes em suas costas cresceram cada vez mais conforme lentamente se abriram, enquanto o sangue cascateava por seu corpo sem parar. O coração de Jasmine ficou cada vez mais apreensivo enquanto ela continuava a assistir esta cena, até mesmo suas mãos previamente soltas involuntariamente se apertaram. No entanto, ambos os braços de Yunchi começaram a levantar e se mover, e seu corpo gradualmente se aproximou da costa. Era impossível imaginar de onde ele tinha conseguido energia, pois estava claro que seu corpo havia atingido o limite, sua força estava completamente esgotada, e até mesmo sua consciência queria se dispersar. Talvez não fosse sua força que o impulsionou para a frente, mas sim sua força de vontade. Uma força de vontade incomparavelmente terrível. Sob o olhar de descrença de Jasmine, Yunchi mais uma vez subiu em terra. Naquele momento, o coração de Jasmine estremeceu como se tivesse acabado de testemunhar uma incomparavelmente grande guerra mundial. Justamente quando ela pensou que Yunchi iria desmaiar após ficar tão fraco, em vez disto, ela o viu se levantar balançando mais uma vez. Ele realmente ainda podia se levantar. Yunchi, que se levantou mais uma vez, caminhou na direção de Jasmine. Seus passos eram extremamente lentos, e com cada passo que dava, seu corpo balançava violentamente, com a possibilidade de entrar em colapso a qualquer momento. Ele continuou a andar em diante por mais de uma dúzia de passos antes de finalmente parar. Foi então que Jasmine descobriu uma pequena piscina naquela direção. A piscina era obviamente feita por um humano, não era mais longa que 1 metro e seu interior estava preenchido com um líquido preto. Yunchi entrou na piscina preta e sentou-se com dificuldade até que todo o seu corpo, além de sua cabeça, estivesse submerso no líquido preto. Foi então que Yunchi fechou os olhos e finalmente perdeu sua consciência. Jasmine desceu do ar e olhou para o inconsciente Yunchi com uma expressão complicada. A piscina foi obviamente cavada por Yunchi, pois havia uma grande propagação de itens variados perto de seus arredores. A maioria dos quais eram diferentes tipos de ervas, talvez com mais de 20 tipos diferentes. Entre eles, o item com a maior quantidade era uma pilha de ramos e folhas pretas que pareciam lenha seca. O odor que emanavam era extremamente semelhante ao da piscina. Jasmine casualmente pegou uma raiz, colocou-a na ponta de seu nariz e cheirou de leve. Imediatamente, sua expressão ligeiramente mudou, vinha do crânio de demônio. Então foi nisso que ele se banhou. Então ele usou este tipo de método, e em um curto espaço de 7 dias. Não? Talvez até menos de 7 dias, para forçadamente colocar a si mesmo no reino profundo elemental. Jasmine olhou para o rosto de Yunchi em silêncio.
Seu rosto macio e imaturo era prova de que ele tinha de fato apenas 16 anos de idade, mas como era possível para ele atingir esse nível? Será que ele realmente já tinha experimentado o inferno? 2 horas depois, Yunti acordou e viu Jasmine flutuante ao lado dele. No momento em que ele abriu os olhos, ela friamente olhou para ele com seu rostinho. Uma vez que ela o viu abrir os olhos, ela imediatamente pressionou com sua mão para baixo, como se fosse reflexo. Você tem feito isto continuamente nos últimos dias? Jasmine abriu a boca e perguntou. Mais ou menos. Yunti ajeitou o corpo ainda impotente, enquanto as feridas em suas costas estavam mais ou menos curadas. Na piscina, não havia apenas as vinhas de crânios demoníacos, mas também outras ervas que ele tinha escolhido pessoalmente, e que foram usadas para fazer o melhor dos fluidos de recuperação. Você não tem medo da morte? O rosto de Jasmine se tornou um pouco frio. Eu não vou me deixar morrer. Absolutamente não. Yunti levemente riu quando ele disse isto com completa autoconfiança e determinação. Jasmine sorriu com desdém. Você se superestima. Você acha que haverá apenas água na cachoeira? Se uma pedra, de alguma forma, tivesse se misturado e caído em você, seu corpo quebraria ao meio. Eu quero saber, por qual razão você está tão desesperado? Porque, eu preciso ser forte o suficiente. Yunti olhou para o meio da piscina e, lentamente, disse, se eu fosse forte o suficiente, meu mestre não teria sido forçado a morrer, a minha família também não teria que sofrer tal humilhação. Anteriormente, minhas veias profundas estavam aleijadas, portanto eu não tinha qualificações algumas para ir atrás de força. Agora os céus. Oh não, você, Jasmine, me deu um novo conjunto de veias profundas, então é claro que eu não tenho razão alguma para continuar sendo preguiçoso e negligente. E você? Minha pequena mestra Jasmine, você abriu sua boca e a primeira coisa que disse foi que eu teria que chegar a um reino onde ninguém em todo o Império Vento Azul alcançou antes em apenas 30 anos, já que é pelo seu bem. Como eu poderia não estar desesperado?